Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma aula de responsabilidade civil. O tema que a gente vai tratar hoje são as excludentes da responsabilidade civil. É a nossa última aula, então eu gostaria aí de desejar, né, que vocês tenham curtido as aulas ao longo do semestre, que vocês tenham aprendido e se divertido, e mais do que meramente decorado, né, que de fato vocês tenham aprendido a matéria de forma a conseguir utilizá-la na vida real, né, da melhor forma a defender os interesses dos seus clientes. Tá? Gostaria também de agradecer por todo o carinho aí demonstrado, pelas mensagens enviadas, pelas curtidas nos vídeos, pelas inscrições no canal. Tá? Eu fico muito feliz em saber, né, que diversos de vocês aí demonstraram ter gostado bastante da matéria, da forma como a matéria foi passada, dos casos práticos apresentados, dos exercícios trazidos ao final da aula. Isso tudo me ajuda a sempre melhorar. E com relação aos números de inscritos no canal, nós estamos chegando quase a 100 inscritos, que é um número importante no YouTube, porque ele vai me permitir editar o link do YouTube, né? E tornar um link mais fácil. Por enquanto está um link bastante confuso. Então vai ser o primeiro marco, o primeiro grande marco, né, do canal. O canal começou meio que de forma forçada, porque eu fui obrigado a dar aula online, né, por conta da pandemia, e aí criei o canal por conta disso, mas que está se tornando algo, talvez venha a se tornar algo maior aí num futuro breve. Então, vamos dar início aqui à nossa primeira aula, nossa última aula, né? Falando das excludentes de responsabilidade civil. Bom, pessoal, o que são excludentes de responsabilidade civil? O próprio nome já diz, né? São hipóteses nas quais não haverá responsabilidade civil, ok? Isso pode ocorrer por dois motivos. Um, pelo fato do ato ser lícito, não ilícito, e dois, pelo fato de não haver nexo de causalidade, ou seja, haver alguma outra situação que rompa o nexo causal. Então, a primeira hipótese é a legítima defesa. A legítima defesa, o ato é lícito, com L, lícito. Exercício regular de um direito, o ato é lícito. Fato exclusivo da vítima, a rompimento do nexo causal. Caso fortuito ou força maior, a rompimento do nexo causal. Fato exclusivo de terceiro, a rompimento do nexo causal. A gente vai analisar cada um dessas excludentes no decorrer da aula, tá bem? E a gente vai estudar também o estado de necessidade. O estado de necessidade é uma hipótese na qual o ato é lícito, com L. Em regra, não geraria responsabilidade civil, dever de indenizar, né? Porém, é uma hipótese específica que, mesmo o ato sendo lícito, o agente vai ter o dever de indenizar, muito embora depois ele tenha direito de regresso contra quem causou a situação. A gente vai analisar isso detalhadamente a seguir, ok? Bom, e o artigo 188, pessoal, lá da parte geral do Código Civil, que ele vai dizer o seguinte: não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito. E dois, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Esse é o estado de necessidade, tá? Estado de necessidade, né? O ato só será legítimo quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Analisaremos adiante. Vamos começar com a legítima defesa, né? A gente já viu que ela é prevista no artigo 188, inciso 1. E aí o conceito, a legítima defesa ela não é conceituada pelo Código Civil, então o conceito é retirado do Código Penal, mais especificamente do artigo 25, que diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou ao de outro. Então vamos imaginar que alguém vai te bater, né? Alguém vai te bater e aí você vai se defender. E na sua defesa você pode machucar a pessoa, ok? E aí você repeliu ali a justa agressão, utilizou dos meios moderados, não há que se falar em ato ilícito de sua parte, né? Você não vai precisar indenizar o agressor pelos danos que você causou a ele, certo? Portanto, é uma hipótese aí na qual não há responsabilidade civil, uma vez que o seu ato foi ilícito, beleza?
Ou alguém está destruindo o seu carro. Você chega lá na garagem, tem um vizinho teu com um taco de beisebol destruindo o seu carro, porque ele acha que você parou na vaga que não era sua, digamos assim. E aí você pode impedir o vizinho, né? Você pode impedir o vizinho de continuar destruindo o seu veículo, tá? E pode acabar ali, você pode acabar machucando o seu vizinho na proteção do seu patrimônio, certo? Esse teu ato também não vai gerar um dever de indenizar o vizinho, né? Porque você agiu de forma lícita. E aí os requisitos quais são? Que a agressão sofrida seja injusta, e veja que pode ser de pessoa, pode ser a você, pode ser a uma terceira, ou pode ser a um bem, que a utilização da defesa seja inevitável, que a defesa seja imediata e que o uso da força não exceda o necessário para repelir a agressão. Então, vamos dizer que um, uma pessoa assim de constituição fraca, né, vem te bater. E você é um cara forte, uma pessoa forte, faixa preta em jiu-jitsu, em karatê e jiu-jitsu. É um lutador de MMA, você é lutador de MMA profissional, né? Assim, você pode muito bem dar um soco nele e acabar a situação, você pode imobilizá-lo e resolver a situação, né? Agora, se você começa a bater na pessoa para se defender, a pessoa cai no chão desacordada, você continua agredindo a pessoa, a partir desse momento você não está mais em legítima defesa, certo? Você estava em legítima defesa no início, quando a pessoa ali desmaiou, né? Ou ela começou a fugir e você continuou correndo atrás dela e batendo nela, você aí já não está mais. Você excedeu o exercício necessário, né? Você excedeu o necessário para repelir a agressão, saiu da legítima defesa, beleza? Esse tema é bastante estudado no direito penal, né? Eu, Tepedino, né, e outros vai falar o seguinte: no direito moderno, em que o Estado detém o monopólio da força, a justiça pelas próprias mãos perde qualquer pretensa legitimidade e passa, inclusive, a configurar delito reprimido pela lei penal sob o tipo de exercício habilitário das próprias razões. Não obstante, reserva-se ao indivíduo o direito excepcional de utilizar a força para defender a si ou a outrem de agressões alheias, naqueles casos em que o socorro da autoridade estatal não pode chegar a tempo. A esta faculdade, o direito denomina legítima defesa. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né, um caso concreto para a gente trabalhar de legítima defesa. Tá? Ana é dona de Rambo, cão da raça Rottweiler. Por descuido, Ana deixou a porta de sua casa aberta e o Rambo aproveitou para sair para a rua, encontrando Lulu, um cão da raça Beagle, dando início à briga. João, dono do Beagle, desferiu golpes com uma vassoura no Rottweiler, a fim de separar a briga, causando lesões no animal. A Ana, a dona de Rottweiler, ajuizou então a ação em face do João, dono do Beagle, pedindo reparação por danos materiais e morais. Como advogado, os danos materiais seriam quais, pessoal? O que ela gastou com veterinário, né, com remédios para tratar das lesões no Rottweiler. Tá? E os danos morais são os danos que ela sofreu pelo fato de ter visto seu cão ser agredido. Como advogado de João, qual defesa poderia ser utilizada? Minha pergunta aqui já direciona vocês, né? Bom, qual é a defesa? Legítima defesa. O ato de João, o ato do meu cliente João, foi um ato lícito, excelência, porquanto ele estava no exercício regular de legítima defesa, né? Ele estava no exercício da legítima defesa de seu cão. Lembrando que a legítima defesa pode ser de si próprio, de um terceiro ou de coisas, né? No caso, os animais ainda são considerados coisas no direito brasileiro. Beleza? E aí a decisão é nesse sentido, tá? Uma vez iniciada a briga, então vamos lá. Agressão realizada pelo réu ao tentar separar a briga. Vamos do início ali, né, pessoal? Ação de reparação de danos materiais e morais, briga entre cachorros, agressão realizada pelo réu ao tentar separar a briga, cachorro da autora que é de porte maior do que o do réu, ao passo que aquele é considerado feroz e tem por costume atacar pessoas. Uma vez iniciada a briga, caberia ao réu usar os meios necessários para salvar seu animal, que é considerado manso e não ataca os outros. Alternativa não a se não considerar que a conduta do réu, ao desferir golpes no cachorro da autora, foi em legítima defesa, no sentido de afastar ameaça iminente, qual seja a possibilidade do cachorro da autora levar a óbito o cachorro do réu de menor porte. Beleza? Para quem aí é fã de Rottweiler, tá? Eu nem sei se esse caso era um Rottweiler, mas não se sintam aí ofendidos, é só um exemplo, poderia
ser qualquer outra raça, tá? Não necessariamente a Rottweiler é uma raça considerada agressiva, tá? Eu acho até que no caso aqui concreto devia ser outra raça, inclusive. Beleza? Segundo caso, pessoal. Josué, após assistir ao filme do Palhaço Assassino, aliás, eu odeio filme de terror, não assisto, resolve, com a ajuda de um amigo, se fantasiar de palhaço assassino e assustar as pessoas. Munido de uma máscara, trajes e facão falso, assusta e corre atrás das pessoas enquanto seu amigo escondido filma a cena. São os pranks, né? Se você jogar na internet aí prank ou pegadinhas, você vai ver várias pegadinhas pesadíssimas, assim, brabíssimas, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, né? E assim, tem algumas que realmente assim parece real, né? Tem pessoas que se tacam da ponte e pulam na água para fugir do palhaço assassino que está correndo atrás delas. Enfim. Num determinado momento, ao assustar um casal e correr com o facão para cima deles, recebe na perna um disparo de arma de fogo de um policial de folga que por ali passava. Josué ajuiza a ação em face do policial, requerendo reparação por danos materiais e morais. O policial, em sua defesa, alega legítima defesa. Josué, em réplica, aduz inexistir qualquer perigo iminente, vez que a cena toda era falsa. Portanto, o que o Josué, né, o nome dele, o Josué dizia o seguinte, ó, um dos requisitos não está presente, né? Não existe agressão injusta, porque não há agressão. Se tratava ali de uma mera brincadeira bem de mau gosto, né? E aí qual seria a sua decisão? Vocês como julgadores, né? Como vocês entenderiam? Assim que o Josué estava vestido, como vocês julgariam? A resposta é a seguinte, ó. O caso ele trata de uma legítima defesa putativa, né? Na qual a pessoa pressente um perigo que na realidade não existe e por conta disso age. E aí, como é que você resolve essas hipóteses, né, nas quais o perigo, a pessoa imaginou existir um perigo que de fato não existia? Você vai ter que entender, né, se o engano era desculpável ou não. Então, nessa hipótese, caso se trate de um erro indesculpável da pessoa, não há que se falar em excludente de ilicitude, e essa responderá pelos danos causados. Ou seja, se era óbvio que aquilo tudo era uma brincadeira, que aquilo tudo era fake, né? E qualquer pessoa naquela situação entenderia, uma pessoa normal, né, naquela situação, entenderia que aquilo era de fato uma brincadeira. Ora, se uma pessoa agiu em desconformidade com o que o padrão de conduta esperado, né, era se exigia, aí sim há um ato ilícito, beleza? Mas se houver o contrário, né, se o padrão esperado ali de conduta era entender que de fato havia uma agressão, a pessoa agiu no exercício regular do direito, né? No exercício regular do direito não, em legítima defesa, defesa esta putativa, porque o sem engano era desculpável, tá? A meu ver, hipótese do caso tratado, beleza? Fechada então a legítima defesa, partimos para a segunda hipótese de excludente de responsabilidade civil. No caso, é uma excludente, também excludente de ilicitude, né? O ato é considerado lícito, exercício regular de um direito. Consiste no desempenho de uma atividade ou prática de uma conduta autorizada pelo ordenamento jurídico. Então, por exemplo, pessoal, a Ana está devendo para o banco 10 mil reais. Aí o banco notifica ela não paga. Aí o banco insere o nome dela no SPC e no Serasa. Ou o banco ajuiza uma ação de cobrança. Quando a Ana teve seu nome inserido no SPC e no Serasa, no SPC e no Serasa, ela sofreu um dano? Claro que ela sofreu, né? Ela ficou aí com o nome sujo na praça, certo? Mas esse dano é injusto? Não, é um dano justo, né? Porque ela de fato devia para o banco. E o banco, portanto, agiu no exercício regular de um direito. Beleza? Outro exemplo, né? Se você está devendo aí a conta de gás, de luz, de água, você não paga, você é notificado pela concessionária, continua sem pagar, e a concessionária interrompe a prestação do serviço, você sofreu um dano? Sofreu, porque você não tem mais água, não tem mais luz, não tem mais gás, mas esse dano foi injusto? Não. Né? A concessionária agiu no exercício regular de um direito. Portanto, não há que se falar nessas hipóteses em responsabilidade civil. Beleza? Então, vamos ao primeiro caso aqui sobre exercício regular do direito. Gilberto, ao adentrar na agência bancária, foi travado na porta giratória e, como a porta voltou a travar após a retirada do relógio, aparelho celular e cordão,
o segurança solicitou educadamente permissão para revistá-lo. Gilberto, sentindo-se afrontado, ajuizou a ação em face do banco, requerendo reparação por danos morais. Como você decidiria? Ora, pessoal, exercício regular do direito, né? O banco ele tem que manter a segurança dos usuários, inclusive porque ele responde, né, por algum assalto ocorrido dentro da agência bancária. Portanto, o banco nada mais fez do que agir no exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato ilícito, consequentemente, dever de indenizar. Agora, tem que se analisar o caso concreto, né? Imagina, por exemplo, que o segurança ele tivesse obrigado o Gilberto a ficar apenas de cueca na frente dos demais clientes para entrar no banco. Ora, aí já é uma situação diferente, né? Há um abuso do direito. A gente já estudou isso, né? Há um abuso do direito. Portanto, nessa hipótese, o ato é ilícito e gera, consequentemente, dever de indenizar. Beleza? E aí, na primeiro caso tratado, né, no qual o segurança ele foi educado, tem uma decisão nesse sentido, tá? Postula-se sentença que condene a ré a pagar valor a título de dano moral em razão de travamento de porta giratória em agência bancária. A sentença foi de improcedência. Recurso. Confirmação do julgado. Nenhuma prova fez a recorrente da alegada prática de ato ilícito pelo preposto da ré, o segurança, né? Outro sim, ressalte-se que eventual revista efetuada por segurança, de per si, ou seja, somente, por si só, sem o condão de caracterizar constrangimento ilegal, isto por se tratar de exercício regular do direito daquele que tem a responsabilidade de zelar pela segurança nas dependências da agência bancária. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência desse tribunal. Beleza? Bom, e aqui a gente chega no estado de necessidade, que aí é importante que vocês saibam que ele não vai excluir o dever de indenizar, ok? Se trata de um ato lícito, mas haverá dever de indenizar. Okay? Então, não constitui ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. A gente viu isso, artigo 188, inciso 2. O ato é lícito, mas haverá dever de indenizar. E aí, o que acontece? Quem causou o dano, né, e tiver que reparar, ele pode ajuizar uma ação de cobrança, de regresso, em face de quem gerou aquela situação, tá? E é isso que está falando ali, ó. O causador imediato do dano poderá, todavia, ajuizar ação regressiva em face do causador mediato. Artigos 229 e 929 e 930 do Código Civil. Exemplo clássico, né? O motorista que, para não atropelar um bêbado que está atravessando a rua, distraído no local inapropriado, e avança para o meio da rua de repente, o motorista desvia o carro para não atropelar o bêbado e bate num carro que estava estacionado, né? Ali na rua. Então, ele causou um dano ao proprietário do veículo, que estava estacionado, mas esse dano foi causado por um estado de necessidade, né? Ele só causou dano porque a outra opção era pior, ele tinha a opção de atropelar uma pessoa, né? E, portanto, agiu no estado de necessidade. Mas veja, o proprietário do veículo amassado vai poder cobrar a reparação do veículo, né? Vai poder cobrar o ressarcimento dos danos do motorista, tá? Muito embora tenha sido o bêbado que deu ensejo a toda essa situação. Na verdade, o proprietário do veículo pode cobrar, né? Tanto do motorista quanto do bêbado, ok? Mas ele pode cobrar do motorista. Digamos que ele cobre só do motorista. O motorista foi obrigado a ressarcir lá o dano material relativo ao conserto do veículo. Ele pode ajuizar uma ação em face do bêbado, pedindo para o bêbado ressarcir esse valor dele, a ação em regresso, ok? Beleza. Trouxe aí um caso prático aqui, um exemplo para a gente trabalhar essa questão. Anderson, deixa eu beber uma água aqui. Anderson estava andando pela calçada quando foi atropelado por um veículo em alta velocidade, vindo a ter sua perna amputada. Por isso, ajuizou a ação em face de Mário, condutor do veículo. Este, em sua defesa, comprova que havia sofrido um sequestro relâmpago e, sob as ordens do meliante, que apontava uma arma para sua cabeça, ameaçando-o de morte, dirigia de forma muito veloz. Informa que, por isso, acabou por perder a direção do veículo, atropelando Anderson. Alega inexistir responsabilidade, destacando que o assaltante é o verdadeiro culpado pelos danos sofridos por Anderson, fato de terceiro. Como você decidiria? O fato de terceiro é uma hipótese de excludente de ilicitude, né? Desculpa, é uma hipótese de excludente de nexo causal,
que por consequência exclui a responsabilidade civil, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Então ele diz, a culpa não foi minha, o motorista, né? A culpa não foi minha, a culpa é do assaltante que estava me obrigando a dirigir de forma muito rápida, sob pena de me matar. E aí, como que entendeu? Como é que vocês decidiram, pessoal? Há, de fato, fato de terceiro ou alguma outra situação nesse caso? O tribunal entendeu que, nesse caso, não havia fato de terceiro, mas sim um estado de necessidade. Tá? E qual é a consequência do estado de necessidade? Muito embora o ato seja lícito, haverá o dever de indenizar, permitindo ao motorista, posteriormente, ajuizar uma ação regressiva em face do assaltante. Tá? Então, vamos lá. Autor que alega ter sido atropelado, veículo em alta velocidade desgovernado, teve a perna amputada, o motorista sustenta a ocorrência de excludente responsabilidade por fato de terceiro, estava sofrendo sequestro relâmpago, a sentença foi de procedência, reconheceu a obrigação de reparar os danos provenientes de ato lícito, o estado de necessidade, né, pessoal? Na forma dos artigos 188, inciso 2, combinado com 929 do Código Civil. Apelo do réu, buscando a exclusão de sua responsabilidade, não provido, porque o arcabouço normativo pátrio prevê dever indenizatório daquele que, agindo licitamente e em estado de necessidade, causar lesão a outrem, assegurando-lhe o direito de regresso contra o terceiro culpado pelo incidente. Beleza? Bom, fechado aí o estado de necessidade, a gente chega a fato exclusivo da vítima, né? Ou seja, quando a vítima ela é exclusivamente a culpada pelo dano sofrido. Ela é exclusivamente culpada pelo dano sofrido. Note-se que em algumas hipóteses, tá, pode haver aí uma divisão de responsabilidade, né? Parte da responsabilidade é por conta da vítima e parte da responsabilidade é por conta do agente, tá? E aí, como a gente já viu nessas hipóteses, né, de culpa concorrente, vai haver ali uma divisão da responsabilidade civil percentualmente, né, na proporção da culpa de cada um dos agentes. A gente já estudou essa matéria, né? E aí eu trouxe alguns casos que são bastante comuns no judiciário para a gente trabalhar, tá bem? Ana reside perto de uma estrada cujo limite de velocidade é de 120 km por hora. Não obstante, existe uma passarela a 700 metros de sua casa, Ana prefere atravessar a pista, mesmo tendo ciência do perigo. Numa noite, Ana estava voltando de uma festa, quando por descuido acabou sendo atropelada, pois não viu que havia um carro na pista. Questiona-se: há fato exclusivo de Ana, ou seja, fato exclusivo da vítima, a justificar que não, o motorista não tem a responsabilidade? O que vocês acham, pessoal? Ora, nesse caso, a jurisprudência entende que não há responsabilidade, tá? Pois há um fato exclusivo da vítima. Ela poderia ter usado a passarela, né? Não fez, portanto, ela que se expôs à relação de perigo, à situação de perigo. Agora, vamos dizer que o veículo ele estava trafegando acima da velocidade permitida e com os faróis apagados. Veja que a situação mudou. O que acontece nesse caso, né? A responsabilidade exclusiva do motorista? Exclusiva não. Há uma culpa concorrente, né? Ambos concorreram para o resultado danoso, né? Então, portanto, o motorista vai responder na proporção de sua culpa, beleza? E aí, tratando do primeiro caso, né, no qual havia culpa exclusiva da vítima, trouxe uma decisão aqui, olha. Acidente, atropelamento por coletivo em via pública com vítima fatal. Genitor dos autores, responsabilidade objetiva. Existência de passarela próxima ao local do acidente, culpa exclusiva da vítima, quebra ou rompimento do nexo causal. Aí vai falar da responsabilidade do prestador de serviço, que é objetiva, isso a gente também já estudou, artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Contudo, a prescindibilidade de aferição de culpa não afasta a obrigação da parte autora de demonstrar a presença dos demais elementos da responsabilidade civil objetiva, que são eles: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, que une a conduta e o dano. Autores que não se desincumbiram desse ônus. A harmonia das informações constantes do conjunto probatório dos autos é suficiente ao convencimento de que inexiste responsabilidade do apelado e, por consequência, não há dever de indenizar. Bom, e há hipóteses nas quais, pessoal, o verdadeiro causador do dano é uma outra pessoa, né? Há um fato de terceiro. Não foi você que causou dano,
foi um terceiro que causou o dano, né? Então, imagina que uma pessoa está dirigindo, um exemplo bem esdrúxulo, desses de direito penal, né? Direito penal eu gosto de uns exemplos assim, bem improváveis. Uma pessoa está dirigindo o carro e tá dirigindo o carro e aí ela toma um tiro com uma bala perdida e morre na hora. E aí, nesse momento, um pouco depois, alguns minutos depois, né, um veículo desgovernado acaba batendo no carro. Quer dizer, esse veículo, o motorista do veículo desgovernado vai responder pelos danos, né, pela lesão corporal ou morte da pessoa, do motorista? Claro que não, ela já tava morta antes disso, beleza? Então foi um fato de terceiro aí, foi quem disparou a arma que é o responsável pela morte da pessoa e não o motorista aí que bateu no carro dela, ok? A gente vai tratar exemplos práticos aqui reais, tá? Saindo dessa órbita aí desses exemplos bastante improváveis. Agora, o que é importante falar? Se o fato de terceiro ele for equiparado a um fortuito interno, haverá dever de indenizar. Se o fato de terceiro for equiparado a um fortuito externo, não haverá dever de indenizar. A gente vai ver fortuito interno e fortuito externo logo a seguir, então não vou adiantar isso agora, tá bom? Bom, e por fim, se o fato de terceiro for equiparado a uma situação de estado de perigo, haverá dever de indenizar. Hipótese essa é aquela que a gente viu do motorista que sofreu um sequestro relâmpago, né? E acabou perdendo o controle do carro e atropelando uma pessoa que perdeu a perna, né? Essa é a hipótese. Caso fortuito e força maior, pessoal, aí a gente vai tratar aqui da fortuito interno e fortuito externo, beleza? Bom, o artigo 393, parágrafo único do Código Civil, diz o seguinte: o caso fortuito e de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Antigamente, era comum que os autores, até acho que alguns autores ainda fazem isso, eles distinguiam fortuito interno e fortuito externo, né? Um era relativo a fatos da natureza e outro era relativo a atos humanos, né? E era engraçado que tinha alguns autores que falavam assim, ó, fortuito interno são relativos a fatos da natureza. Caso fortuito, força maior, desculpa, fortuito interno não, pessoal. Caso fortuito são atos relativos a atos humanos. Força maior a fatos naturais. E aí outros autores falavam o inverso. Caso fortuito são fatos naturais e força maior são atos humanos, né? Então, não havia qualquer harmonização nesse sentido. E aí o Código Civil de 2002, ele igualou esses dois conceitos, ele não distingue mais, ok? Então, não é necessário mais fazer qualquer distinção. Ambos vão ser verificados quando o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, portanto, é um evento que decorre de ato humano ou natural, né? Totalmente imprevisível ou previsível, mas inevitável. Então, vamos dizer que, sei lá, um fato totalmente imprevisível, é porque hoje em dia a tecnologia, né, ela traz tanta previsibilidade, mas vamos dizer que um maremoto, que não se tenha noção, né? Um maremoto, do nada surgiu um maremoto, houve um terremoto ali em algum local, veio uma onda, tudo muito rápido, né? E causou destruição ali das casas situadas num determinado litoral, né? Esse maremoto é um fato, né? Um fato totalmente imprevisível, beleza? Fato totalmente previsível. Já um previsível mais evitável seria, por exemplo, o que seria inevitável, né? Um meteoro vindo para a Terra, né? A astronomia ela capta todos esses astros, então ela prevê, putz, está vindo um meteoro, a direção do meteoro é essa, vai bater na Terra, até consegue calcular mais ou menos até o horário, né? No tal dia, em tal horário, vai colidir com a Terra. É um ato previsível, um fato previsível, né? Mas é inevitável, né? Pelo menos, sei lá, talvez tenha aí lançar a bomba atômica no meteoro, né? Explodir um meteoro, talvez até dê para se evitar, mas vamos dizer que não existe essas possibilidades, né? É um ato previsível, mas inevitável. Ou um furacão, por exemplo, né? E aí, dependendo das condições, a pessoa os cientistas têm até como saber, né, que o furacão está indo para uma determinada direção e vai chegar numa determinada cidade. Então é previsível que o furacão vai chegar numa determinada cidade, mas é inevitável que o furacão chegue, né? Não tem como barrar o furacão de chegar na cidade, beleza? Então, caso fortuito, força maior.
O fortuito, como a gente já havia falado adiante, né, ele pode ser dividido em interno e externo. Qual é o conceito, né? O que vai distinguir? O fortuito interno, pessoal, é quando o evento danoso ele poderia ter sido evitado pelo agente, tá? E aí, nesse caso, não há o rompimento do nexo causal. Então, por exemplo, greve dos funcionários. Então, uma companhia aérea, né, não atrasou o voo ou cancelou o voo, gerando danos aos passageiros, porque os seus funcionários entravam em greve. Aí a companhia aérea vai alegar, ora, a greve, né, é um caso de força maior, é um caso fortuito, ou vai estar falando, um caso de fato de terceiro. Na verdade, não é. Pode até ser considerado um fortuito, né, mas é um fortuito interno, porque ele poderia ter sido evitado pelo agente, pela companhia aérea, caso ela tivesse ali negociado com os trabalhadores, né, provido aí melhores condições de trabalho, enfim, a depender do motivo da greve, beleza? Já o fortuito externo é o evento danoso que não poderia ter sido evitado pelo agente. E aí, nesse caso, sim, há o rompimento do nexo causal. Então, exemplo, aeroporto fechado em razão de ato terrorista, né? Companhia aérea, como é que ela ia impedir? O que ela tem a ver com o ato terrorista? Não tem, tá? E aí, para distinguir também fortuito interno e fortuito externo, tá? Se utiliza muito o seguinte: o fortuito interno, a atividade, né, o fato que gerou ali o evento danoso, né? Ele é ligado, ele é relativo, é correlacionado às atividades da empresa, né? Já no fortuito externo, não. É um fato, né? É um evento que não tem relação nenhuma com as atividades da empresa, né? Eu acho que a gente até estudou isso quando tratou do contrato de transporte, né? Se o transportador responderia por assalto no coletivo, e a gente viu que não, se entende que ele é um fortuito externo, porque o assalto não é correlacionado com a atividade de transporte, né? Mas, por exemplo, numa agência bancária, um assalto dentro de uma agência bancária já é considerado um fortuito interno, porque o assalto é uma atividade correlacionada à atividade bancária, visto que ela mexe ali com valores muito elevados, beleza? E é claro, vão existir situações que vão ficar numa zona de penumbra, né? Que você vai poder defender que se insere que é correlacionado com a atividade desenvolvida, né, pela empresa, ou você vai poder defender que não, né, e que não se insere na atividade desenvolvida pela empresa, que portanto seria um fortuito externo a excluir a responsabilidade da empresa, né? E se fosse o oposto, seria um fortuito interno trazendo, né, a responsabilidade da empresa, beleza? E aí, sobre esse tema, tem o caso do assédio do trem, que é um caso que está bastante na moda, muito em pauta, tá? Não só no trem, né, mas assédio em metrô, em transportes coletivos no geral. E o STJ ele é bastante dividido, tá? Diversos ministros entendem de uma forma, no sentido de que a empresa de transporte responde em caso de assédio a passageiro, ou diversos outros ministros entendem que não, que a empresa não responde no caso de assédio de passageiro no transporte. Tá? E aí eu faço remissão aí, menção, para vocês assistirem o trecho final da aula 7 de temas de direito civil e direito do consumidor, que está disponível aqui gratuito e público, né? Está publicamente aqui disponível no YouTube, beleza? Assistam lá que é bastante interessante. Bom, eu separei aqui outros casos, tá? Para a gente trabalhar. A empresa de transporte responde perante o passageiro por assalto a mão armada ocorrido em ônibus de sua frota? Ora, a gente já viu isso, né? Eu adiantei, dei spoiler para vocês. O STJ tem entendimento de que não, porque se tratar de fortuito externo. A segunda sessão desta corte, a segunda sessão é a que une, né, a terceira e a quarta turma, que são as turmas de direito privado do STJ. Já proclamou o entendimento de que o fato inteiramente estranho ao transporte em si, assalto a mão armada, constitui caso fortuito, leia-se, fortuito externo, excludente da responsabilidade da empresa transportadora. Beleza? Tiveram algumas decisões assim muito minoritárias um tempo aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diziam que se o assalto era recorrente, aquilo trazia uma previsibilidade para a empresa transportadora e trazia também uma conexidade do evento com o contrato de transporte. E aí, com isso, acabaram condenando a empresa, tá? Mas foram decisões assim minoritárias, esporádicas e que não representam a jurisprudência consolidada do STJ, beleza? Até porque, né, pessoal, o evento ele pode ser previsível, né, mas ele tem
mas ele pode ser inevitável, né? O assalto a mão armada, ele é inevitável, né? Como é que você vai botar o quê? Um segurança armado dentro do ônibus? Né? A empresa vai ter que botar um segurança armado dentro de cada ônibus para evitar assalto. E mesmo assim, aí vão dois assaltantes, né? E pegam desprevenido o cara. Não dá para você impedir, né? O assalto dentro de um ônibus, né? Mesmo colocando uma pessoa armada. Enfim, acho que é muito complicado você querer atribuir essa responsabilidade de segurança pública para uma empresa de transporte, tá? Isso é dever do Estado, beleza? A meu ver, ok? Então, a meu ver, o entendimento da STJ está bastante correto. Joaquina foi ao Banco Amigão SA sacar dinheiro. Após sacar o montante desejado, quando já estava em via pública, veio a ser assaltada e morta por um meliante no que se chama de saidinha do banco, né? E aí pergunta, a instituição financeira possui responsabilidade pelo evento danoso? Segunda pergunta, se você entendeu o que ela responde, né? A sua resposta seria diferente se o assalto tivesse ocorrido no interior da agência bancária. Na verdade, se você entendeu que ela não responde, aí a sua resposta seria diferente se o assalto tivesse ocorrido no interior da agência bancária. De fato, pessoal, a jurisprudência entende que, no caso aqui que tratado, a empresa não responde, tá? O assalto já se deu na rua, no qual a responsabilidade pela segurança é do Estado. Mas se o assalto ocorreu dentro da agência bancária, como é uma atividade aí, né, correlacionada à atividade bancária, os assaltos, infelizmente, a empresa responde, tá? Não só assaltos, mas como fraudes também, a gente vai ver isso mais adiante. Então vamos lá. Ação de compensação por danos morais, roubo seguido de morte, cometido contra correntista em via pública, que havia sacado determinada quantia em dinheiro, responsabilidade civil da instituição bancária, inexistência, fortuito externo, rompimento do nexo de causalidade. A instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra o correntista em via pública por se tratar de hipótese de fortuito externo, qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva, notadamente por ser a segurança pública dever do Estado. Beleza? Agora, você tem que analisar o caso concreto, né? Imagina que você consiga provar, você descubra e prove que quem avisou que a pessoa tinha sacado uma quantia grande de dinheiro, né? Alertando o assaltante que estava lá fora, havia um conluio, tenha sido um funcionário do banco, né? Um funcionário do banco que ajuda as pessoas a sacar dinheiro, ele estava em conluio com um assaltante lá fora, né? Nesse caso, atrai-se a responsabilidade para o banco, né? Porque é um funcionário seu que contribuiu para o evento danoso, beleza? Então, tem que sempre analisar o caso concreto, né? Aí outra decisão aqui nesse mesmo sentido, né? Vítima de crime conhecido como saidinha do banco. Dever de segurança do banco que se restringe ao interior de sua agência, fortuito externo. No entanto, cumpre a instituição financeira zelar pela segurança, integridade física e patrimonial daqueles que se utilizam dos seus serviços, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos que causar. No entanto, a segurança a ser fornecida se restringe ao interior da agência, já que fora delas está a obrigação do poder público. A garantia de segurança pública é dever jurídico constitucionalmente previsto atribuído ao Estado, não competindo a qualquer particular garantir a incolumidade física do cidadão. Em caso, a autora comprova razoavelmente ter sido vítima de crime denominado saída do banco, mas o assalto foi ocorrido fora das dependências da agência bancária. Danos morais foram provocados por terceiro, fortuito externo, que afasta a responsabilidade do banco réu. Mais um caso aí para a gente trabalhar, pessoal. Isso é bom que vocês vão vendo, né? Como tem, como essas questões que a gente trabalha, elas têm importância prática, né? E o Eduardo trafegava no vagão de trem quando veio a ser atingido por estilhaços do vidro, resultante de uma pedra jogada por alguém de fora do trem. Questiona se a concessionária que explora serviço ferroviário possui responsabilidade pelo evento danoso. Entende-se que não, tá, pessoal? Que nesse caso é um fato de terceiro, um fortuito externo, beleza? A jurisprudência do STJ possui entendimento de que o arremesso de pedra por terceiro que fere passageiro no interior da composição ferroviária deve ser caracterizado como fortuito externo, por se tratar de fato não relacionado com os riscos inerentes à atividade inexplorada. E até há muitos anos atrás, pessoal, eu estava indo para o colégio, eu acho, de ônibus, e o ônibus, ele meio que deu uma fechada num rapaz que estava pedalando. Isso no aterro do Flamengo, né? O rapaz estava pedalando na via
dos carros, né, na rua, e o ônibus, acho que de sacanagem, ele deve ter rolado, talvez o ônibus não tenha conseguido passar, porque o rapaz estava pedalando, né? E aí o ônibus, quando conseguiu passar, deu uma fechada no rapaz, o rapaz até caiu da pista, né, para a calçada ali. E depois disso, o rapaz começou a pedalar correndo atrás do ônibus. O ônibus foi andando, né? Continuou andando, o cara pedalando atrás do ônibus, até que chegou um determinado momento, na altura de Copacabana, mais ou menos, que o ônibus estava vindo e o cara o ciclista tinha ultrapassado o ônibus nessa parte. E aí sumiu, não dava mais para ver o cara, né? Isso porque o ônibus às vezes também parava no sinal e tudo mais, o ciclista nesses momentos conseguia chegar mais próximo e até às vezes ultrapassar. Ele ultrapassou, ficou esperando numa esquina, o ônibus passar com uma pedra na mão. Quando o ônibus passou, o ciclista arremessou a pedra. Só que a pedra não acertou o motorista, na verdade não acertou ninguém, mas quase bateu no vidro e caiu. Só que se tivesse ultrapassado o vidro, teria acertado o passageiro que estava imediatamente atrás do motorista, no primeiro banco atrás do motorista. Então vamos dizer que nessa hipótese a pedra tivesse ultrapassado o vidro e acertado o passageiro, né? Bom, seria nesse caso aí uma hipótese de fortuito externo, né? Uma culpa exclusiva, fato exclusivo de terceiro, do ciclista, né? Não tendo a ver com a empresa de transporte. Apesar de que, se eu fosse defender quem? Se eu fosse defender o ciclista ou não, se eu fosse defender a vítima, né, quem se machucou, eu defenderia que a responsabilidade era dos dois, né? E a empresa de transporte teria atribuído a si a responsabilidade porque ela que causou ela que fechou o rapaz dando início a toda essa situação, tá? Não sei se colaria, eu como juiz, se chegasse para mim uma defesa dessa como juiz leigo, também não sei se eu decidiria se colaria, tá? Mas é uma hipótese aí para se trabalhar, né? Dá para brincar, dá para desenvolver isso aí, beleza? Bom, mas voltando, digamos que o ônibus não tenha fechado, tá? Que o ciclista tenha ficado pé da vida por algum motivo banal, que não tenha responsabilidade qualquer, né? Culpa qualquer da empresa ou do motorista, e ele taca a pedra lá no passageiro, e aí é um caso clássico de fortuito externo. Bom, as instituições financeiras possuem responsabilidade por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos. O que vocês acham, pessoal? Normalmente as empresas, né, elas se defendem, os bancos se defendem alegando culpa exclusiva, fato exclusivo de terceiro, né? Ou fortuito externo. Mas jurisprudência pacífica do STJ, tá? Inclusive é simulado isso, no sentido de que as instituições elas respondem sim por danos causados aos seus correntistas, né? Praticados por terceiros, como por exemplo a abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. E aí a súmula, né, que eu havia comentado, súmula 479 do STJ, diz o seguinte: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias. Legal, pessoal? Com isso a gente fecha a matéria e para encerrar com chave de ouro, vamos pegar aqui 3 exercícios para consolidar o aprendizado. Então a primeira questão é a seguinte: Lucas, vítima de importante perda de discernimento em razão de grave doença degenerativa em estágio avançado, devidamente representado por sua filha e curadora Maria, ajuizou a ação indenizatória por danos materiais e morais contra determinada instituição financeira, sustentando que foram realizados saques indevidos em sua conta corrente com a utilização de um cartão magnético clonado por terceiros. Durante a instrução processual, foi comprovado que os fatos alegados na petição inicial eram verdadeiros. Nessa hipótese, conforme a jurisprudência do STJ, como o ilícito foi praticado por terceiro que clonou o cartão magnético e efetuou os saques, ficou configurado o evento que rompeu o nexo causal, afastando a responsabilidade da instituição financeira. Certo ou errado, pessoal? Agora que eu vi que já está com a resposta aí, já está com spoiler nessa. Resposta errado, né?
Afinal, a instituição vai responder sim nesses casos, né? Por se tratar de fortuito interno, conforme súmula 479 do STJ. Segunda questão, pessoal, essa não tem spoiler não, essa vai aparecer só depois mesmo. Joaquim, eu adoro essas questões que são casos assim, né? Casos narrados, eu gosto. Acho que são questões que exigem mais do aluno, do concurso, de quem está prestando o concurso, né? A raciocinar. Joaquim conduzia normalmente seu veículo em via de mão dupla, quando foi obrigado a desviar do carro de Paulo, que dirigia imprudentemente. Em razão desse fato, o veículo de Joaquim entrou na contramão e atingiu Pedro, que dirigia uma motocicleta. Em decorrência do acidente, uma das pernas de Pedro foi amputada, tendo ele ajuizado a ação de indenização contra Joaquim para o ressarcimento dos prejuízos sofridos. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Letra A. Sendo ilícita a conduta de Joaquim, pode parar por aí, né? A conduta de Joaquim é ilícita, pessoal? Não, ela é lícita, né? Porque se trata aí do quê? De um estado de necessidade. Ele teve que se desviar porque ele ia bater num carro, né? E aí, consequentemente, acabou atropelando uma bicicleta, uma motocicleta, tá bem? Então, já está errado aqui desde o início, porque a atitude dele não é ilícita. Letra B, embora a conduta de Joaquim seja lícita, visto que é amparada pelo estado de necessidade, até aí está certo, ele deve indenizar Pedro pelos danos suportados, podendo regressivamente cobrar os referidos valores de Paulo. Resposta B de bola correta. Letra C, ainda que a conduta de Joaquim seja lícita, porque é amparada pelo estado de necessidade, ele deve indenizar Pedro pelos danos suportados, até aí está certo, não podendo regressivamente cobrar os referidos valores de Paulo. Aqui o final dela que torna a alternativa errada. Letra D. Amparada pelo estado de necessidade, a conduta de Joaquim é considerada lícita, verdade. Razão pela qual não terá o dever de indenizar. Falso, é um caso no qual o ato é lícito, mas gera dever de indenizar. Letra E, por ser ilícita a conduta, já está errada. Portanto, resposta certa, letra B de bola. Última questão. Nos casos de responsabilidade civil baseadas em atividade de risco, bom, nem vou falar aqui, são considerados como causas adequadas para excluir o dever de indenizar, dentre outras. Nas atividades de risco, qual é a responsabilidade, pessoal? Pela teoria do risco, responsabilidade objetiva. E na responsabilidade objetiva, dentre quais excludentes se pode utilizar? Vamos lá. Letra A. Inexistência de culpa e culpa exclusiva da vítima? Bom, culpa exclusiva da vítima, sim. Agora, inexistência de culpa, não, né? Porque a responsabilidade objetiva ela independe de culpa. Letra B. Fortuito interno, exercício regular de um direito? Exercício regular de um direito, sim. Fortuito interno, não. Fortuito interno atrai para a empresa ou para o agente a responsabilidade. Letra C. Estado de necessidade, culpa concorrente da vítima? Não. Nenhum dos dois exclui, né, o dever de indenizar. A culpa concorrente vai apenas abrandar o dever de indenizar e o estado de necessidade mantém o dever de indenizar, muito embora o ato seja lícito. Letra D, culpa concorrente da vítima, o fato exclusivo da vítima? Fato exclusivo da vítima, sim. Culpa concorrente da vítima, não, porque ele apenas abranda a responsabilidade. Letra E, o fortuito externo e o fato exclusivo de terceiro. Resposta certa. Letra E de elefante, de excelente, letra correta. Bom, pessoal, com isso nós encerramos o nosso semestre. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado bastante, tenham curtido, tenham aprendido. E nós mantemos contato, vocês têm aí o meu e-mail, vocês têm meu LinkedIn, meu Instagram, tem aqui o canal no YouTube. Então a gente se vê aí em breve, seja na própria faculdade, seja na vida profissional, né? Bastante comum encontrar alunos aí nos fóruns da vida, ok? Um grande abraço, um grande prazer, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e até mais.